Inclusive, a gente já começa falando dele, do Heinz, que tem até agora, inclusive, uma campanha da torcida para trazer o Heinz. Subiu no Twitter, hashtag estava bombando, hashtag Heinz do Palmeiras. Estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. É uma nova campanha, já existia vontade de contar com esse técnico antes da vinda do Luxemburgo. Ele está sem clube desde que deixou o Vélez Sarsfield em março. E é um nome que agrada tanto a torcida quanto a diretoria. E está entre os favoritos, Rafa. Eu acho que ele teria um impacto positivo na chegada, né, no anúncio da diretoria com os torcedores. Eu imagino que por isso passe pelo nome dele agora, assim, enfim, né, a busca. Não é exatamente igual ao Ramires, longe disso, mas a gente pode falar que o que é a trajetória dele como jogador, a saída do News Old Boys, ele tem conceitos próximos ao Bielsa, naturalmente próximos ao Sampaoli. É uma carreira curta como treinador, né, mas que foi muito bem no Vélez pelo que era apresentado, o que foi pedido e o que foi apresentado, a questão do trabalho com jogadores jovens, o uso da base, uma afirmação do clube que há muito tempo já vinha oscilando. Ele conseguiu devolver as primeiras posições dentro do campeonato argentino e um trabalho anterior no Argentino Júnior, né, de segunda para a primeira divisão. Mas é pouco nesse sentido, né? A gente está falando, assim como o Ramires, né, não tem uma trajetória tão longa, a gente está falando de um treinador que iria se provar numa... Eu não vou nem falar num nível mais alto, que eu nem faço essa comparação entre o Brasil e a Argentina hoje, mas com um perfil diferente, que foi o que o Ramires falou. A questão de você dar passos sabendo que está fincando os pés no chão, numa estrutura sólida, para não dar um passo maior do que a perna, para não ser surpreendido, para que a carreira tenha uma continuidade. Eu acho que o treinador estrangeiro que olha para o futebol brasileiro hoje, ele pensa sempre mais de uma vez. E isso vem da instabilidade aqui, né? Se o Palmeiras fez o que fez com treinadores renomados dentro do nosso cenário, não faria isso com um treinador em princípio de carreira vindo do exterior? Claro que faria, né? E eu acho que isso deixa os treinadores bem com o pé atrás. A grande questão é que o Heinz não está empregado, né? Então acho que não estaria rompendo com nada e talvez esteja mais acessível, seja mais uma questão de convencimento, contrato, parte financeira. E aí eu acho mais provável que o Palmeiras tenha sucesso na empreitada. E também para ele é uma oportunidade, querendo ou não. Se está no início da sua trajetória como treinador, Paulo, ele tem 42 anos, o Heinz, é jovem. Então, para ele se torna um desafio, e o futebol brasileiro é tão conhecido, respeitado também, mesmo com todas as questões que a gente comenta aqui, as discussões, para os treinadores, principalmente para quem está começando uma trajetória, parece válido. Para ele, sem dúvida, né? Mas eu tô com o Rafa. A chegada dele, lógico, vai ser muito impactante. Até pelo fato dos torcedores palmeirenses, né? Com essa hashtag aí fortíssima. Mas eu vou ser bem honesto, assim. Eu acredito que 60% da torcida do Palmeiras realmente não conhece o trabalho dele. Assim, pleno, né? Saber da maneira que ele joga, de como ele foi nas suas equipes. Eu acho que essa é mais uma tendência, né, de redes sociais, e vejo também um treinador com 4, 5 anos de profissão. É um treinador que, como o Rafa disse, eu vou ser bem honesto, eu não conhecia muito, procurei me informar, né? Tenho vários amigos meus que jogaram comigo, vários não, mas alguns amigos meus que jogaram comigo e hoje são treinadores na Argentina, procurando saber das suas características, né, do seu modelo de jogo, da sua metodologia de trabalho. E foi mais por aí mesmo que o Rafa disse, né? Parecido com o Bielsa um pouco, muito mais marcador. É um cara que coloca a sua equipe intensa na marcação, mas não tem tanta assim, saída de bola rápida, não tem tanto esse DNA, que na minha opinião esse DNA que o Palmeiras quer é um DNA vitorioso, até pelos fatores dos treinadores que eles estão, né, em dúvidas, é um DNA vitorioso, cara. É um DNA que se o treinador, né, tendo esse perfil que o Palmeiras quer tanto, se ele não tiver 8, 9 partidas boas, você pode ter certeza que a pressão vai aumentar muito. E o Rafa foi muito feliz aí quando ele disse que se o Palmeiras fez isso com treinadores que são cascudos, né, que são fortes lá dentro, por que ele não pode fazer com um treinador que não tem nada, como fez com o Careca naquela vez, que não tem nada a voltar? Pega suas malas, bota tudo dentro e volta de novo. Então, assim, é uma aposta, não deixa de ser uma aposta. Mas eu não vejo assim, na questão da aposta, se ela é mais positiva ou negativa. Eu só acho que esse DNA que se fala tanto no Palmeiras hoje em dia é um DNA vitorioso. Porque se ele não for vitorioso, não há perfil,
não há metodologia de trabalho, não é esquema, a pressão que é dentro do Palmeiras é enorme, e todo esse tempo que o Palmeiras está vindo jogando não tão bem as suas partidas, a pressão aumentou do torcedor, das redes sociais, da direção do Palmeiras, dos conselheiros. Então ele vai ter muito, se vier, né, vai ter muito trabalho, e o trabalho não vai ser tão tranquilo assim, não. Tem outro nome também, que é uma possibilidade, o Quique Setién, que passou pelo Barcelona, e é um perfil também considerado interessante pela diretoria do Palmeiras. Ele tem 62 anos, o espanhol, né? Tem uma outra trajetória, está sem clube também, inclusive, só que uma investida nele é considerado um pouco mais complicado para o Palmeiras. Inclusive, aqui o César Castro, que está participando da hashtag Troca de Passes, pergunta. Na verdade, ele pergunta para o Rafa e para o Paulo Nunes se o Heinz é a melhor escolha ou se eles podem esperar, os palmeirenses, pela chegada do Quique Setién. Fazendo uma comparação com os dois, Rafa, depende muito do que o Palmeiras quer. O Paulo falou do DNA vitorioso. Sim, mas nesse DNA, como é o desenho? Né? Que ideia eles têm de estilo de jogo que eles querem para o Palmeiras? O Palmeiras falou em um DNA ofensivo. Eu concordo com o Paulo, não é essa a questão. Falar é vazio, né? Porque já foi feito diferente ali atrás, a mesma diretoria. Então, não há essa definição de filosofia tão clara. Eles têm diferenças entre eles, como o Ramires tem para o Heinz. Acho que o jogo do Heinz, eu não estou falando... Ele também tem o aspecto do jogo de posição, né? Tá aliado ao Bielsa, tem implicações ali, proximidades com o Sampaoli. Acho que passa por esse jogo também muito baseado em transições fortes, em um vai e vem constante, um jogo mais elétrico. E acho que o jogo do Setién é mais pausado, se a gente fosse fazer uma comparação nesse sentido. Mas a trajetória é muito distinta de carreira, né? E acho que teria uma dificuldade ainda maior. Eu imagino que o Heinz, por origem latina, sul-americana, bem ou mal, não é exatamente o futebol brasileiro, mas bem ou mal, ele está mais próximo de compreender os nossos mandos e desmandos do que um treinador que venha da Europa. Esse cara que vem da Europa, o Jesus foi muito particular, porque chegou para comandar o melhor elenco e o trabalho encaixou. Não dá para falar de cara porque tiveram a eliminação da Copa do Brasil, a derrota para o Bahia, uma dificuldade com o Emelec, mas ali para frente foi só voo alto, né? Foi só para cima. E essa é uma dificuldade que qualquer treinador que chegue no Palmeiras hoje vai encarar. O ano é muito atípico, os jogos se acavalam, você não tem tanto tempo para treinar. Quem tiver uma adaptação mais tranquila, fatalmente vai dar uma resposta mais rápida. E é o que se espera, a resposta mais rápida é vitória. A questão do DNA vitorioso. O que é muito vazio como essência, mas é a cara do nosso futebol, né? O que importa é vencer. Os caminhos que você toma para vencer, pouco importa. O que importa é estar vencendo sempre. Sim, o que importa é estar vencendo sempre, Paulo. Mas voltamos de novo batendo naquela tecla. É necessário pensar que time quer ter em campo, que estilo, que forma. Ofensivo, ok, mas ofensivo como? Né? Tem que ter também noção disso para poder pensar nesse resultado, para se formar esse DNA vitorioso. E já que, também respondendo ao César, quem você prefere, se é que dá para a gente falar assim, né? Colocar assim o Heinz, fazendo uma comparação, ou o que você tinha? Olha, eu já vou direto na resposta, Karine. Eu acho que do momento que o Palmeiras, né? Eu falo o Palmeiras, o elenco do Palmeiras está vivendo dentro do seu trabalho no dia a dia, eu acho que o Heinz, por tudo o que ele foi como atleta, por tudo que ele foi como ele é como treinador, né? Treinador disciplinador, rígido, que trabalha muito, foi o que eu tive, né, de contato sobre os meus amigos. É um cara que vive o futebol. E o palmeirense que eu digo, os jogadores do Palmeiras, precisam tomar esse choque, né? Porque as coisas são muito natural no Palmeiras. Então, os jogadores estão aceitando muito fácil as trocas, as cobranças em cima de treinador. Você tira o treinador. Já são praticamente 6 a 7 treinadores que o Palmeiras troca nesse elenco. Se não no elenco todo, mas praticamente no elenco 80% dele. E os jogadores continuam da mesma maneira. É impressionante isso. Como não se toca, né, os jogadores. Então, eu acho que um treinador nesse momento, além, lógico, do trabalho que é muito mais importante que tudo, né, do trabalho, da metodologia do trabalho dele, da maneira que ele gosta do seu time atuar,
ele sabendo que o Palmeiras quer um perfil de um treinador que vai buscar as vitórias, que vai buscar para jogar, mas é um treinador que dá intensidade não só no jogo, mas dá intensidade nos treinamentos. E a gente vê vários jogadores do Palmeiras muito travados, muito pesados para um estilo de jogo desse. Então eu acredito que nesse momento, se você fosse perguntasse para mim, eu não sou diretor do Palmeiras, não estou lá recebendo para isso, mas como eu conheço o clube, como eu conheço a torcida, sei das cobranças, sei exatamente como é aquele turbilhão de... Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.